Vamos falar hoje sobre a fragilidade humana, né? Eu queria até passar para as pessoas aqui um resumozinho, né, do texto que Humberto de Campos traz no Boa Nova, que ele diz que consta que na última ceia Jesus disse que a sua hora se aproximava e que no momento supremo os discípulos se dispersariam, né? Pedro desejou saber aonde o mestre iria, e Jesus afirma que segui-lo em qualquer situação seria dar o custo da própria vida. E Pedro, como a gente sabe, como ele era impetuoso e era muito amigo de Jesus, porque eles viviam muito juntinhos, né? Ele diz logo: Mestre, eu vou estar com você, eu não vou dispersar, de forma nenhuma, estaremos juntos. E aí Jesus diz a ele: Pedro, antes do galo cantar naquela mesma noite, você vai me negar 3 vezes. E Pedro fica espantado, né, com essa afirmativa do Cristo. Ele diz: não, de jeito nenhum, se sente ofendido com o que Jesus dizia, né? E Jesus disse que não o considerava nem mau, nem ingrato por isso, mas que naquela noite ele ia aprender uma lição muito grande, que no mundo o homem é mais frágil do que perverso, né? Então, essa fala de Jesus diante da nossa humanidade, ainda muito dificultosa, porque estamos vivendo, né, os desafios da vida e acertando e errando aqui e ali, nos faz ter mais indulgência, condescendência e compreensão para com as nossas dificuldades e as dificuldades do nosso próximo, né? E a gente sabe que, pelo andar da carruagem, o que aconteceu foi justamente isso. Que quando Jesus foi ser preso, os discípulos dispersaram. Pedro ainda tentou ir atrás dele, mas ficou com muito medo, né, de entrar com ele no sinédrio. E aí, realmente, quando perguntaram, você é aquele ali que está sendo preso é o seu mestre? E ele, não, na hora H. O que nós faríamos, né? Será que nós seríamos já fiéis, né, ao nosso irmão Jesus e teríamos enfrentado com ele aquela dificuldade? Ou teríamos feito como Jesus? O que é que você acha, Márcio? Eu acho que com certeza a gente teria feito idêntico a Pedro, né? E é tão importante a gente ter sempre em mente a colocação de Jesus, que de maneira tão carinhosa nos disse desde aquele tempo, né, que nós ainda não somos capazes, né, de tudo, de todas as coisas, né, e que precisamos sim entender que a única coisa que somos bem capazes no momento que vivemos é de aprender. Porque foi isso que ele disse para os discípulos, para todos. Jesus sabia, naqueles momentos finais que ele estava, né, que Pedro, provavelmente, com certeza absoluta, que ele iria negar por 3 vezes, ele sabia. Ele sabia que ao irem ali para o horto, então, os discípulos iam dormir profundamente, sem conseguir nem estar despertos naquele momento, que eram os momentos finais, tão importantes. E João relata isso depois para a gente, né, dizendo: nossa, não sei o que acontecia naquela hora suprema em que o mestre tanto precisava de nós, vinha aquele sono que eu não aguentava e que por diversas vezes a gente dormiu, inclusive estavam dormindo quando os soldados chegaram. Por quê? Porque Jesus nos diz, né, que se a gente não participar com ele, nós não somos capazes ainda de resolver tudo que gostaríamos, né, e que almejamos. É necessário que a gente entenda a nossa posição ainda, né, de aprendizes, porque a gente vive aqui na Terra, não podemos esquecer disso. Diversas vezes o nosso planeta, pelos espíritos superiores, foi chamado de educandário do mundo. A gente está aqui para aprender. Provavelmente estamos ainda nos primeiros estágios desse aprendizado, né? Uma coisa que eu acho, assim, no início desse capítulo do Boa Nova, ele começa a contar, Humberto de Campos começa a contar que isso aconteceu durante a última ceia, e que Jesus diz aí a Pedro que, como Marisa disse, que ele não, aonde ele ia, ainda Pedro não conseguiria ir, e Jesus começa a lavar os pés dos discípulos,
e quando Pedro se nega a permitir que Jesus faça isso, Jesus diz a ele: Pedro, não queira ser melhor que seus irmãos. Isso, e eu achei super interessante esse aviso que Jesus, através de Pedro, que nós ainda temos esse aviso que muitas vezes essa vontade de querer fazer as coisas e pensando que estamos fazendo melhor que os outros, mas muitas vezes ainda não estamos em condições de colocar isso de forma adequada, né? Acho que isso nos dias de hoje tem mostrado muito o que está acontecendo com a nossa sociedade de hoje, tem mostrado que isso está acontecendo conosco. Vocês não acham? Lídia, eu acho que assim como Pedro refletiu depois, né, sobre até a necessidade desse acontecimento, né? Então, tem coisas que acontecem conosco que nos fazem refletir, nos traz mais consciência, que às vezes achamos ruim, mas depois vamos ver que tem uma consequência boa, né? Então, isso para Pedro foi muito bom ele refletir sobre como ele estava iludido, achando que amava profundamente o mestre, que estava pronto para tudo, quando ainda não estava, né? Tanto que depois, quando reverte a coisa, ele realiza realmente tudo que Jesus previu que ele era capaz de fazer, né? E também a importância, né? E a importância de nós percebermos as nossas fragilidades nesse processo, porque antes Pedro vivia na ilusão de que ele ia conseguir seguir o mestre. E no momento em que o galo canta, que ele percebe que ele negou pela terceira vez, muitas vezes nós passamos vidas, encarnações para chegar nesse momento que o galo vai cantar e que a ficha vai cair na nossa mente, que estamos percebendo essa fragilidade que todos nós temos. E essa eu acho que é a beleza do Evangelho, né? A gente não é incansável esses nossos estudos do Evangelho, porque nós estamos lá, né? Aquelas pessoas que nós estamos ouvindo falar delas de 2.500 anos atrás, somos nós hoje tentando, né? Então a gente vai vendo como é ilusória esse progresso que a gente mede por uma existência. Não existe isso. Existem os passinhos milimétricos que Emmanuel coloca, existe a vigilância o tempo todo para que a soberba e o orgulho não tomem conta, às vezes, de pequenos atos positivos que a gente consegue fazer, né? Algumas coisas melhores que a gente já consegue acrescentar em nós e nos outros, para que isso não enche aos nossos olhos como se fosse tudo, e nós caiamos também nessa queda necessária que Pedro caiu, né? E a gente pode aproveitar as quedinhas que vamos tendo, e levantando, e caindo, e levantando, mas sempre sabendo que é assim. Só assim aprende, né? Só assim as fragilidades viram virtudes. Diga aí. A gente tem sempre, acho que lembrar disso mesmo, né? Que ainda sozinhos não somos capazes. E a gente tem isso na nossa experiência, no dia a dia, em que passamos aqui dentro da casa espírita mesmo, né? Veja, todas as atividades que nós fazemos aqui dentro da casa espírita, somos conscientes que sozinhos não somos capazes ainda de atender todas as necessidades. Desde o momento em que fazemos o GO, onde estamos orando por outros, sabemos que necessitamos da constante ajuda dos espíritos elevados, né? Na mediúnica nem se fale. A gente sabe, por exemplo, através da literatura espírita, que nós não temos ainda o amor na totalidade necessária, e que nós somos preenchidos com esse amor pelos espíritos elevados, que nos elevam a nossa capacitação de amar, porque nós, naturalmente, ainda não estamos nesse nível de amar, nesse padrão, nesse volume necessário. E em todas as outras atividades, a gente sabe que num passe em que a gente dá, o nosso passe é misto, com algumas coisas que podemos oferecer, mas o quanto ainda, a grande parte, acredito eu, sempre preenchida pelos espíritos que nos acompanham. Então, em tudo, sempre é um trabalho de um dando a mão, estendendo a mão para o outro.
né? E lembrando sempre no Pedro, depois, quando ele estava muito triste, que o galo já tinha cantado, ele já tinha negado por 3 vezes, já tinha passado por aquela situação onde ele não aceitava, todos os apóstolos, como a Lina trouxe, aceitaram aquele momento em que Jesus deu um dos exemplos, talvez, que mais comova todos nós, né, de se ajoelhar naquela época, numa posição, né, de escravo, que naquela época eram os escravos que lavavam os pés. Ele lavou os pés de todos os apóstolos e Pedro, não, o meu o Senhor não vai lavar. E tudo isso, todo aquele reflexo, quando Pedro, então, estava chorando copiosamente, né, num canto do muro, na tarde da noite, Jesus apareceu para ele novamente. E com o mesmo olhar bondoso, de carinho e amor, né, consolou-lo ali naquele momento, então, onde ele começava a enxergar essa posição nossa de aprendizes, né? É interessante, né, que essa chamada de Jesus e ele ter feito realmente a negação, né, é que leva ele a recordar o modo ríspido como ele fazia julgamentos, né, contra as mulheres, né, com as pessoas que ele encontrava, que ele achava que era fraco diante da fortaleza dele. Então, como é bom né, a queda, como é bom vir a dor, como é bom esse chamamento, para que a gente também possa refletir, né, sobre como estamos, qual é a lente que eu estou usando para olhar a minha vida, para olhar os meus, aqueles que estão ao meu redor, né, como eu estou vendo isso, como eu estou vendo a mim mesma, os meus atos. Então, é uma medição constante, eu acho, que a gente tem que fazer o tempo todo, para não extrapolar, né? Não ir muito, nem ficar na retaguarda achando que humildade ou simplicidade se reduz a não fazer. Temos que ser prudentes, sim, porque somos frágeis, como Jesus disse, né? Carregamos ainda muitas fragilidades. A construção das virtudes, ela está vindo devagar, fruto dessas existências ainda muito difíceis, né? Estamos tendo uma agora assim, marcante, impactante, que é esse momento que estamos tendo a oportunidade divina de viver, né? Então, isso pode dar a todos nós uma consciência, um nível de consciência muito melhor, né? Como estamos agora em meio ao Covid, né? Que aqui no KSSF nós transformamos ele em convida, né? Estamos com mais vida do que nunca. Então, eu acho assim, o Evangelho de Jesus é realmente o GPS, é o guia, é o roteiro, só não pega ele quem ainda não está enxergando isso. Ima, eu acho também a beleza, né, de como a divindade sempre coloca as coisas para todos nós e sempre colocou, né? Tudo é planejado, nada é ao acaso. Então, não só como a gente acabou de citar aqui, Pedro, a Má estava contando do momento onde ele se entristeceu profundamente e reconheceu que ele não tinha capacidade, né, de ter aceitação das mulheres, né, que na cabeça dele, à época, eram pecadoras, que Jesus tanto insistia, né, para que ele deixasse isso de lado e aceitasse um pouco mais que todos somos irmãos, né, e cada um no seu momento, cada um no seu passo, né. A gente lembra disso também com relação a Paulo de Tarso, né, que ele, um pouco antes de Damasco, claro, dias antes de Damasco, né, a vida dele era sempre pautada por perseguições, né, por mortes, por condenações, e após aquele dia, né, onde ele ficou cego, para que caíssem todas essas escamas que impediam que ele enxergasse algo além, né, até aquele momento, então, ele não conseguia, ele tinha dificuldade. E hoje, trazendo um pouco, né, para a realidade que a gente vive hoje, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gente hoje está vivendo um pouco essa fase aí, depois do corona, nós estamos vivendo essa fase das manifestações, né, onde as pessoas trazem a sua voz, as suas, em quantidades que eu não me recordo, né, que a gente tem que remontar a história bem antiga, para a quantidade de gente que está nas ruas, e trazendo essa voz com relação à violência da polícia, né? E ao mesmo tempo em que a gente levanta a voz e pede que a polícia não seja tão violenta, né,
A divindade também nos traz o outro lado, onde a gente vê todos os saques, as lojas, e que ao mesmo tempo que a gente pede que a polícia não seja violenta, nós precisamos dela. Porque logo depois dos protestos, quando a madrugada se adentra, a gente tem a parte dos saques, a parte onde ainda alguns irmãos que estão ainda caminhando no seu entendimento, saqueiam, botam fogo nas cidades, e nessa hora a gente precisa dessa polícia de volta. Claro que a gente não quer que ela seja violenta, mas como a vida, então, sempre esse balanço, onde é necessário a gente estar com os olhos abertos, para poder enxergar tudo aquilo que nos cerca e ter um pouco de compreensão e entendimento, para que possamos navegar melhor aqui por esse nosso caminho, né? A harmonia, né? Que como o Evangelho traz para a gente esses escândalos, que os escândalos serão necessários, mas ai daqueles por quem ele vem. Acho que são esses vícios, essas fraquezas, essas fragilidades que a gente ainda tem dentro de nós, que de alguma forma vão aflorando, especialmente quando nós estamos sob pressão e essas coisas afloram. E uma coisa que eu achei interessante que eu estava vendo no Evangelho, uma mensagem de Hahnemann. Hahnemann foi o pai da homeopatia, considerado o pai da homeopatia. E ele diz assim que como é que a gente, como não vos mostra experiência a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre as vossas veias? Compenetrados, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Acho que vem aí com o que você fala, mas que nós não estamos sozinhos, existe constantemente uma ajuda que vem do alto, mas nós temos que fazer a nossa parte também de nos percebermos, de nos conhecermos e trabalhar com essas fragilidades que nós temos, como diz a Mar, né, para caminharmos para a nossa humanidade. A gente ainda tem muito de animalidade para controlar ainda dentro de nós, né? Mas é bom saber, não é que não é a maldade, isso nos faz menos julgadores, porque quando a gente não considera como fragilidades, como Pedro não considerava, né? Ele dizia que o homem era mau, fulano é mau, fulano não pode. Mas quando você olha você e a todos como criaturas frágeis ainda, em construção, né? Estamos todos em construção. Qualquer coisa, uma peça cai, a gente cai também para um ladinho, para o outro. É difícil sustentar o edifício, né, emocional e espiritual ali no prumo, né? Márcio é construtor e sabe disso, né, Márcio? Quando falta peça ainda, a gente fica meio, né? E o que vai fazendo com que essa construção se desenvolva e fique cada vez mais equilibrada é a união. É cada um fazendo um pelo outro, né? Se não houver isso, a gente não adianta, sozinho a gente não vai nem 1 milímetro que Emmanuel promete para nós, né? Esse milímetrozinho a gente tem que ir de mãos dadas. A gente está vendo isso nessa era Covid, né? A gente está vendo uma coisa que parece um inferno, como muita gente diz, né? Ontem o Espírito falou isso, né? O planeta está vivendo no inferno. E não é um inferno, a gente sabe disso. Talvez seja o nosso céu. Talvez seja a gente está conseguindo, ficando um pouquinho quieto, cada um interiormente e exteriormente, porque também tem que ficar com a distância social, ficar mais recluso, né? Fisicamente, emocionalmente, a gente está trabalhando nessa construção, dando aquela parada necessária para reavaliar, olhar, né, com outros olhos o que é que realmente é a minha proposta, o que é que realmente eu tenho como objetivo, né? Essa agonia, esse todos os dias iguais, e vamos, sobe, desce, sobe, ou tem alguma coisa mais aí nessa luzinha que está vindo no fim do túnel? E é esse farolzinho aí que a gente vai deixar realmente nos iluminar daqui por diante, né? Eu acho fantástico isso, muito bom. E como é importante, né, a gente sempre lembrar
de que cada um tem que fazer a sua parte, né? Hoje de manhã, no GO, a leitura trazia exatamente isso, né? Que a gente, cada um, se preocupe com a parte que lhe cabe e que, por outro lado, então, não queira resolver os problemas do mundo, né? Porque se a gente parar para pensar um pouco, se não fosse assim, Deus teria colocado Gandhi adiante dos países para liderar, né? Se não fosse assim, então Chico Xavier teria sido presidente do Brasil, mas a gente espera muito dos outros e esquece que nós somos obrigados, cada um, a fazer a nossa parte, porque é só cada um fazendo a sua parte e dando a mão para aquele que está ao seu lado, que realmente as coisas vão, então, tomar uma nova dimensão e começar a construir um mundo que talvez a gente sonhe, né, dentro das nossas capacitações limitadas ainda, né, a gente consegue sonhar muito pouquinho ainda, muito estreito, mas que a gente consiga, então, ir caminhando para um lugar melhor, mas depende de cada um de nós. E não adianta a gente querer transferir a responsabilidade, como muitas das vezes, assim, temos essa prática, né, as coisas estão ruins no meu país porque o governo não está fazendo certo. Cada um de nós é que tem que fazer certo, né? A gente não precisa e não deve depender de um governo ou de um líder para fazer as coisas que são nossas obrigações fazer. Nosso dever como cidadão do mundo, né? Exato, a Beth trouxe, exato, são deveres como cidadãos do mundo, né? Foi essa colocação que a Beth colocou, muito bem colocado, Beth. É questão da cooperação aqui, que a Carol trouxe também para nós. Eu acho que isso está sendo muito evidente hoje em dia, cada vez mais, né? Estender a mão para o outro está sendo visível como isso é importante nos dias de hoje. Não tem mais como a gente negar que só com a nossa tribo, né, a gente vai conseguir sobreviver. O mundo, o Covid-19 mostrou isso para a gente, que o mundo está interligado de formas muito maiores do que a gente pode conseguir, né? No mundo invisível, como a gente viu hoje, imagine no mundo espiritual como está a coisa hoje. Os espíritos estão trazendo para a gente, mostrando na nossa vida, no nosso dia a dia, que nós estamos todos unidos, não dá para ser sozinho. Essa cooperação vai precisar acontecer. É bonito ver como as pesquisas em direção à cura pelo vírus estão acontecendo. É bonito de ver como as pessoas estão... a questão da inclusão também, que a Carol trouxe, que nós estamos... Não tem mais isso afeta a mim, não afeta você, isso é uma doença que está atingindo só uma partezinha do mundo, não, é o mundo inteiro que está sendo envolvido. A questão da violência hoje, assim, as notícias chegaram ao mundo inteiro, todos estão sendo tocados em cada um nos seus preconceitos, nos seus problemas locais, mas são questões que nós sabemos que são nossas, que são humanas, que são da humanidade, né? E não tem como a gente não falar hoje de nós e do nosso mundo e das nossas pessoas, né? Porque todo mundo está interligado. Então, é fantástico quando a gente vê, né? De um lado aquele que fere, do outro que foi ferido, e todos dois são dignos de compaixão, de perdão, de recomeço, todos dois, né? Não existe o mal, a gente já sabe que aquele que apertou a garganta é frágil naquele ponto da violência, né? Aquele também que foi ferido, ele também carrega as fragilidades, mas precisa também entender que aquele momento é necessário para compor o quadro da nossa escola. Nós estamos na escola da Terra. Viver e poder hoje, com a tecnologia, ter acesso a essas lições que a gente tem, com pessoas iguais a nós, todos os dias, né? A gente vê isso em casa uns com os outros, mas vê também na telinha, né? Do computador, da televisão, pelas notícias que chegam, os nossos irmãos nos mostrando como é bom ser bom, como é bom enfrentar e despertar, como Paulo disse, desperta tu que dormes, para poder dizer assim, bom, agora realmente chegou a minha vez de cuidar de mim, né? No que é que eu posso fazer por mim, olhando o outro e testando no outro
o meu crescimento, né? Porque se eu suporto ver na televisão um ferindo e o outro sendo ferido, e olhar para os dois com compaixão, puxa, isso quer dizer que eu estou aprendendo essa lição que eles estão me passando, não está sendo à toa. Então, a gente tem que parar de olhar as coisas que acontecem no mundo e já fazer um julgamento, uma condenação e uma execução no mesmo olhar. Claro que, às vezes, a gente olha uma atrocidade e aquilo choca, mas imediatamente desperta a tu que dormes e leva a sua consciência, né? Ergue a sua consciência e pense que aquele mal foi necessário um receber e o outro dar. Porque só assim eles vão se olhar agora com outros olhos, só assim eles vão se perdoar, só assim eles vão dar novas, né? Ninguém é, a gente sabe que nenhum de nós é inocente em nada. Tudo que nós passamos e vivemos, tanto a parte dolorosa como a parte boa, né, da vida, tudo é necessário para que a gente melhore, porque não estamos prontos, longe de estarmos prontos, longe. A gente vê como a gente está compreendendo essa intervenção divina através do Covid com delicadeza, um dia de cada vez. Né? A gente vai vivendo um dia de cada vez, porque a gente não pode dizer amanhã eu vou fazer isso, eu sei lá. Olha nós aqui na telinha, um pouquinho aqui no centro, estamos assim, divididos, e é assim a vida. E vamos fazer dela uma vida maravilhosa, satisfatória, cheia de luz e aprendizado, sem medo. Eu acho que o mais importante da gente encarar a nossa fragilidade é viver sem medo de ser feliz, mesmo no meio do caos. Somos felizes porque estamos aprendendo com a dor, né? Então, não vamos ter ainda o mundo de regeneração completo. Estamos vendo, assim, né, o reflexozinho aqui e ali, né, de alguma coisa boa que os espíritos nos dizem que é melhor do que a gente não pode nem imaginar, né? Um mundo onde o perdão não existe. Eu estava conversando com o Márcio sobre isso, né? Então, se a gente pratica... a gente quer praticar a caridade, então a gente tem que ser bom, temos que ser indulgentes e temos que perdoar, né? É esse bip, né, Lili? É o bipzinho que fica no ouvido, né? Benevolência, indulgência e perdão. E os espíritos elevados, eles não perdoam, porque eles não precisam perdoar mais, porque eles já são totalmente indulgentes. Então, à medida que a gente pratica a indulgência, a compreensão, né? A indulgência é compaixão, é compreensão. Quando a gente faz isso, a gente vai vendo que o perdão vai se distanciando, não há necessidade. Porque eu já compus o quadro no olhar da indulgência, né? Mas isso é outra palestra, né, Lina, que a gente vai fazer nesse programa. Essa é a sua próxima palestra. Cena do próximo capítulo. Mas é esse caminho para o ser humano. Como a gente estava discutindo aí antes, ainda falta para a gente chegar no nosso humano. A gente está tentando não atrapalhar o que os espíritos aí estão tentando ajudar a gente a conseguir. Estamos tentando ser humanos, né? Tentando ser humanos. Como o nosso progresso tem essa forma de pêndulo, né, Lina? Que você sempre diz isso, né? Eu sempre me recordo dessa sua fala, né? Onde a gente vai lá de um lado, e aí tá ótimo, e aí volta para um outro lado que não parece tão bom assim, né? E a gente vê nesse tempo de Covid, a gente vê exemplos que realmente marcam, né, a humanidade. Quando começou tudo, a China logo imediatamente divulgou para o mundo inteiro o mapeamento, né, do DNA do vírus, e isso facilitou tanto, e muito provavelmente, acredito eu, que talvez a gente ainda consiga uma vacina em tempo recorde, né? Mas por quê? Por causa dessa maneira boa, onde um país agora, então, sente que o problema não é só dele, é de todos, e abre. Mas depois o pêndulo vai um pouco lá para o outro lado, e a gente ainda vê restrições, para que as pessoas não vão de um lado para o outro, né? Impedimento de alguns países. Então, é sempre nessa forma do pêndulo. Mas é importante que cada vez mais, eu acho que a gente caminha para isso, para que todos tenhamos a consciência, né, que somos, né, um todo, uma coisa só,
Os astronautas, quando estão lá do céu, descrevem que o passatempo preferido de todos eles é fotografar a Terra, né? E que a beleza da Terra como uma coisa só, né? Aquele vento que sopra no Saara, que levanta aquela poeira, vai então se alojar lá no Caribe. Não existe fronteiras, não existe, né, as separações que nós humanos criamos, né? Os dogmas que nós sempre insistimos em colocar em tudo, seja na religião, seja nas nossas culturas, né? E a Terra não é isso. O ambiente que a gente vive é um ambiente só, um lugar só para todos nós, né? De qualquer nacionalidade, nós somos humanos. Né? Exato. Acho que isso que você colocou aí de que os astronautas que conseguem ver isso foi trazido bem bonito para a gente pelo Luiz Médici, quando ele fez aquela palestra sobre a ecologia, de como funciona a Terra, de como uma coisa que acontece lá e, né, no deserto, que vai trazer para o Amazonas, que vai criar essa chuva, que vai espalhar tudo isso, e como tudo está interligado. E como eu acho que a questão da natureza também, mostrando como o homem parou por um par de meses e a natureza se transformou, se limpou numa questão de muito rápida, né? Que talvez acho que se a gente continuasse, não teria conseguido limpar tão rápido, não conseguia ter despoluído tão rápido como ter parado, ter sido forçado a humanidade como um todo a parar um pouco e talvez assim, perceber o quanto nós estávamos afetando. Né? Isso traz para a gente assim, olha só a sua responsabilidade do que você estava fazendo. Olha quanta sujeira você estava causando, quanto desequilíbrio você estava causando na situação, e veja que foi escolhida uma forma extremamente leve para você perceber o que você tem que reparar, né? Que você tirou do lugar. Eu acho que foi assim, estamos vivendo um momento que a espiritualidade está nos ensinando algo, ainda de uma forma, apesar de muita gente está passando por momentos difíceis, por processos dolorosos, ainda assim a humanidade como um todo está passando por um momento de ser contida de uma forma extremamente, com muito cuidado, eles estão tendo muito respeito com a gente, muito cuidado de não ser uma coisa, de não permitir que nós nos acabemos com a força de violência que nós ainda temos dentro de nós, né? Eu acho que isso está sendo controlado de uma forma. A gente tem que ver, tem que sentir que existe muito amor envolvido nesse cuidado conosco. Você vê que instantaneamente, né? Parece assim que a coisa começou com aquela pedrinha, né? Que você joga no lago e ela vai reverberando ali, vai atingindo e contaminando todo mundo. E assim é com o mal e é com o bem também, né? É isso que a gente está transformando, esse mal em bem. E quando eu vi a semana passada aquelas cenas de um presidente avisando que o único jeito de acabar com aquela confusão era colocando o exército nas ruas para conter o povo. E a polícia, por outro lado, na cidade, ajoelhando-se com seus, né, o chefe da polícia com os outros policiais, se ajoelhando e contendo a turba só com o sentimento de respeito por aquilo que eles estavam vivendo, mostrando que ele também se incomodava com aquilo que aconteceu, que aquilo também feriu a ele. Não era a cor da pele que importava, era um ser humano maltratando outro ser humano, não importa a cor da pele. Então, por isso a gente vê mais e mais sair do nível só do racismo, né? Da cor, da raça, para virar o coração. Todos os corações se importam. Quando um está sofrendo, dói no outro, né? Minha mãe tinha isso, né? Quando eram 5 filhos com ela, viúva, e às vezes, quando meu irmão apanhava, naquele tempo a gente apanhava, né? Não era hoje em dia, né? Não era na América. Tomava umas palmadas seguras. E todos choravam. E ela dizia, é assim mesmo, quando um irmão sofre, todos sofrem. E aí eu corria para nunca ser minha vez, né? De ser o porta-voz do sofrimento. Me escondia, ai meu Deus, que não seja eu hoje.
Mas eu nunca me esqueci disso, né? Dessa fala dela. E acho que hoje, meus irmãos, nós somos muito unidos por isso, porque aprendemos a sofrer todos juntos. Mas é a verdade, né? A gente tem que olhar para a dor que aquilo traz para a gente e ver tudo que aquilo reflete. O algoz, a vítima, que parece, mas não é, todo aquele acontecimento tem que doer em nós. Temos que nos colocar nas duas posições. Quando a gente se coloca na posição do algoz e da vítima, a gente se ajoelha e respeita o acontecido. Respeita a dor do outro. Não vai olhar com julgamento, nem de um nem de outro. É dizer, foi um mal necessário para eu poder me quedar agora aqui e poder olhar para essas pessoas e dizer, vocês têm razão de estarem, sim, gritando e pedindo justiça. É isso que acalma a turba, não é? É o respeito da autoridade. Mas quando a autoridade acha que vai fazer acontecer a lição através de mais dor, então, realmente, ficava aquela confusão. E hoje a gente está tendo condição de ver isso todos os dias na televisão, em várias partes do mundo, no Brasil, aqui, na China, em todos os lugares. Eu acho fantástico isso. É por isso que, desde que a gente sabe, né, que tudo que acontece no nosso planeta vem pelas mãos de Deus, as nossas mãos são muito poucas para a gente destruir nada, a gente não consegue destruir nada. A gente pensa, estamos destruindo a natureza, que nada, isso é só um belisquinho que a gente consegue. Né? Destruir ou construir de forma normal, de forma consciencial, só Deus. No momento, só Deus. Tanto que tem a lei da destruição e da conservação. Então, quando uma destruição ocorre grande, a gente tem que saber que é uma intervenção divina, é como isso que está acontecendo, né? Poucos desencarnam, muitos são infectados, né? Outros, como nós, conseguimos ficar ainda sob a égide, né, da não infecção, graças a Deus, por enquanto, mas vamos agradecer a Deus todos esses movimentos que estão acontecendo. A gente sabe que ninguém está desencarnando por puro acaso, porque resolveu-se agora que é esse grupo. Não, tudo tem uma razão de ser. O acaso não existe. O acaso, graças a Deus, não. E de maneira clara, assim, acho que cada vez mais a gente percebe, né, que realmente caminhamos, né, para as provas finais do mundo que a gente está ainda, né, de provas e expiações, né, e talvez o resumo da prova lá, a FUVEST da nossa prova, seja realmente essa percepção, né, das minhas verdades, respeitar as verdades do meu companheiro, que não são as mesmas que estão do meu lado, um respeito mútuo de um para com o outro, perceber que, sim, vivemos, como a gente estava falando, num planeta único, o que acontece lá do outro lado afeta nós aqui, para que num próximo momento, então, quando a gente der o próximo passo e entrarmos nesse mundo de regeneração, possamos, então, aí ampliar, né, a nossa visão e falar assim, puxa, não é só aqui na Terra. O que fazemos aqui também reverbera no universo. E, com certeza, também afeta outros irmãos que estão por aí, né, que nós ainda nem conhecemos. E Francisco Cândido Xavier nos traz essa informação quando ele diz que, quando ele descreve o que seria o mundo de regeneração, onde a gente receberia tecnologias, né, informação, teríamos experiências, vivências, e nos seria trazido conhecimento onde nem imaginamos ainda. Mas a gente primeiro precisa caminhar a viver aqui de maneira mais harmônica entre nós, para depois, então, a gente poder receber, talvez, outras coisas vindas das outras moradas do nosso Pai, como é descrito no Evangelho. Acho que a gente está caminhando para, assim, para esse FUVEST final aí. Eu não sei se ainda chama FUVEST, mas para essa prova final aí de passar, né? Isso é lá de São Paulo, né? O vestibular. O vestibular, né? É isso que eu achei que essa lição de Paulo é tão grandiosa, né? A gente ter a chance de refletir sobre esses erros que a gente vem cometendo, né? A falta de sensibilidade e primeiro, saber assim, olha, a diversidade está aí, nós estamos buscando esse pouquinho, né? Reflexionando um pouquinho sobre isso e buscando
nivelar o nosso entendimento para ver se a gente abarca realmente essa proposta agora ou não. Os outros que nem aí estão, continuam ainda, né? Um joga a pedra, o outro pega a pedra e joga de volta, e tudo bem, são os caminhos que a gente tem, que é bom saber disso, né? O nosso planeta ainda vive essa diversidade na área do entendimento espiritual, e a gente não pode criticar, nem cobrar, nem dizer tal lugar está assim, está assado. Sim, está, mas a gente sabe, é por enquanto. Nós também estamos, por enquanto, abrindo um pouquinho o olho assim, dizendo, rapaz, tem que acordar uma hora aí, senão a coisa vai pegar, né? E como a gente se propôs a esse trabalho de se internar, né, de se internar nesse grande hospital maravilhoso, regido pelo mestre nessa encarnação, quem sabe, né? Quando a gente sair daqui, a gente já saia de olho aberto, não saia mais gritando, chorando, esperneando. I hope so. Só Deus sabe. Estamos caminhando. Então, nós chegamos ao final do nosso tempo. Eu queria agradecer, Márcia e Mar, né? Maria, são os dois Márcia aí. Agradecer a presença de todos. Esperamos que essas reflexões talvez ajudem, consolem. A doutrina, ela tem esse sistema consolador, né? Cada vez que a gente se aprofunda nos estudos, cada vez que a gente se encontra para discutir, para aprender juntos, é sempre assim, a gente sai mais leve, a gente sai mais fortalecido para enfrentar o dia lá fora com mais coragem, e acho que essa tolerância que a gente está tentando aprender a pôr em prática, né? Sair daqui e ser mais tolerante com o nosso dia a dia, com as pessoas que estão à nossa volta. Isso acho que é uma lição que a gente vai ter que tirar dessa vida.